Amados, bom dia, queridos. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, o conforto do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós. Mais uma semana que nós começamos, pela graça de Deus, firmes, amados, no propósito de nos alimentarmos dessa palavra bendita, que é alimento para a nossa alma. Nós estamos nessa semana tratando da questão da eternidade. Eternidade não como uma promessa futura somente, mas também como algo real. É interessante quando a gente olha para a palavra e vê como é que a palavra de Deus nos ensina a como viver a eternidade com Deus a partir do presente tempo. Muitas vezes a gente pensa que a eternidade com o Senhor vai começar apenas quando nós partirmos desse mundo. Não é isso que a Bíblia diz. Às vezes a gente pensa que Deus nos salvou para estar com Ele por toda a eternidade, para servi-lo como servos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele nos salvou a partir de agora, para vivermos a eternidade a partir de agora, e para estarmos a eternidade com Ele como filhos, e não somente como servos. Seremos servos também, claro, desde agora somos, mas como filhos amados. Então nós devemos viver como filhos amados eternamente. E a eternidade ela não tem começo, nem tem fim. Ela já começou. Ela durará para sempre. Então, queridos, é para a gente pensar e refletir sobre o sentido e o propósito da nossa vida, dos nossos dias. O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Onde é que nós temos gasto a nossa energia, a nossa disponibilidade? É certo que estamos no mundo caído e temos nossas responsabilidades, tem as demandas. Jesus fala claramente sobre isso, João 16:33, onde ele fala que no mundo nós teremos aflições. Mas veja que João 16:33, logo no capítulo seguinte, 33 é o último capítulo, é o último versículo de João 16, e já vem João 17. João 17:1, Jesus diz assim: depois de dizer essas coisas, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para aquele que te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E veja o que ele fala, João 17:3. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então aqui, queridos, Jesus diz o que significa termos a vida eterna. Termos a vida eterna significa conhecermos a Deus. Para que nós sejamos salvos, nós precisamos conhecer a Deus. Então, se nós somos salvos, nós já conhecemos a Deus. Se nós já conhecemos a Deus, nós já temos a vida eterna. Então, a vida eterna começa agora. Agora que eu digo, no momento que você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador. E isso faz toda a diferença. Porque quando nós entendemos que nós já somos eternos, que apesar das limitações, dos problemas só desse mundo, nós já podemos viver eternidade, mesmo que de forma limitada por causa do mundo caído, mas a eternidade já habita em nós. Isso muda a forma como nós vivemos. As aflições, elas serão menores do que parece. As nossas prioridades serão outras. Nós estamos caminhando para uma eternidade com Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4:17 fala que nós estaremos para sempre com o Senhor. Nesse mundo nós temos fadiga, nós temos cansaço. Apocalipse 14:13 diz que aqueles que morrem no Senhor morrem felizes, verdadeiramente felizes. Olha a ênfase, pois as suas obras acompanham e descansam das suas fadigas. E essa fadiga é essa luta contra o pecado. Então, amados, a eternidade ela não é apenas uma promessa futura, mas é algo que nós podemos viver agora. João 5:24-25, Jesus diz: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Então, isso deve nos fortalecer, deve nos animar, deve nos fazer olhar para as aflições do tempo presente. Romanos 8:18 fala sobre isso,
As aflições do tempo presente são nada comparado com a glória do porvir. As aflições estarão aí, as lutas estarão aí, temos situações difíceis, temos situações pesadas, gente. Mas quando nós comparamos com a glória do porvir, elas se tornam pequenas porque são passageiras. Então, essa é a esperança real, né, que aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo, e crer, queridos, significa algumas coisas. Né? Crer não é só você falar com a boca, é crer com o coração. Crer significa você ter no seu coração uma disposição constante de obediência a Deus por amor. Já tratamos isso algumas vezes. Então, quando eu creio, eu obedeço. Quando eu creio, eu sou transformado por quem Jesus é. E essa obediência, essa transformação, ela me torna semelhante a Cristo. E eu me tornando semelhante a Cristo, Cristo habita em mim e Cristo é eterno. Por isso que quando Cristo habita em mim, nós já somos eternos. E essa é a única saída, amados. Esse é o único caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a eternidade. Não podemos estar à beira do caminho. E não tem outro, gente, não tem outra saída. O Eclesiastes 3:11, a palavra de Deus nos diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, todo ser humano que você conhecer, né, ele vai ter eternidade no coração dele. Se ele é um ser humano, ele tem eternidade no coração dele. A eternidade no sentido desse desejo de viver eternamente, mas não a satisfação desse desejo, que só é completada quando está em Cristo. Por isso que as pessoas criam tantas religiões, criam tantas teorias, reencarnação, purgatório, as pessoas ficam criando coisas para satisfazer essa necessidade de eternidade, quando somente Cristo satisfaz essa necessidade. Então, amados, essa palavra ela deve trazer para a gente conforto, esperança, ânimo, e um amor por Jesus Cristo. Veja que 1 João 5:11 diz assim, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, nós precisamos pensar e refletir, olhar para o nosso coração e fazer a seguinte pergunta. Quem realmente Jesus Cristo é para você? Quem realmente Ele é? Ele é uma ideia? Ele é uma programação de final de semana, quando você vai na igreja? Ele é uma abstração, um conceito vago, distante? Ele é alguém que você admira, que você ouviu falar? Ou é alguém com quem você tem um relacionamento real? Como você tem um relacionamento real? Quando você procura, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você confessa seus pecados, quando você clama pela graça e misericórdia de Deus, para que Ele te perdoe, quando você reconhece seus erros e vê que esses erros, mais do que as consequências, muitas vezes o remorso, né, que não é arrependimento, o remorso é quando é a tristeza pela consequência dos pecados. O arrependimento é a tristeza porque você ofendeu a Deus. Então, quando você pede ao Senhor, Senhor, coloca no meu coração tristeza porque eu ofendi o Senhor, porque eu estou longe de Cristo, porque não estou fazendo a vontade de Cristo. As minhas prioridades são diferentes da prioridade de Cristo. Então, quando eu tenho um relacionamento transformador, quando Cristo é alguém real, com quem eu converso, com quem eu ouço, a partir de quem eu direciono a minha vida, quando Ele realmente importa para mim, quando as coisas que eu faço é por amor a Ele, não obediência cega, religiosa, estéril, mas por amor a Ele. Então, quando eu tenho esse Cristo na minha vida, eu tenho a vida eterna. E isso tudo muda, né, gente? E com isso aí, a gente vai ter aflições, vamos ter lutas, mas quando Cristo habita em nós, Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. E quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, não tem nenhuma área da nossa vida e que esteja escondido de Cristo. Eu moro na minha casa.
Não tem nenhuma gaveta aqui, quarto, porta que eu não abra, que eu não vejo o que tem dentro. Eu habito aqui. Essa é a minha casa. Quando Cristo habita em mim, não tem nenhuma porta, nenhuma gaveta do meu coração. Não, isso aqui não, Jesus. Essa área aqui você não vai entrar, não. Né? Então, Cristo não habita. Então, quando ele habita em nós, nós temos comunhão com Cristo, temos a vida eterna. Vamos rever nossas prioridades, vamos rever como temos lidado com as aflições. E a passagem, gente, dessa para outra vida, né, vai ser apenas uma transição, umas dores, né, da morte, mas Paulo fala em Filipenses, né, capítulo 1, deixa claro que é melhor partir e estar com Cristo. Esse deve ser o nosso desejo. Partir e estar com Cristo. A morte para nós não é algo... As pessoas se desesperam. É claro que quando a gente estiver diante dela, nós somos humanos, sentiremos medo, aflições, mas o nosso coração, nós devemos saber, é melhor partir e estar com Cristo. A morte já foi vencida, amados. A morte já foi vencida. Não precisamos temer a morte. A morte já foi vencida por Cristo. E quando nós partirmos dessa vida, é certo que nós estaremos com Ele, porque Ele fala isso para nós. Então, que isso traga esperança ao seu coração, mude a forma como você tem lidado com a realidade. Né? 2 Coríntios 4, 16 a 18, né? Vou parafrasear o texto aqui. A gente não pode ficar preso nas coisas, olhar só para aquilo que se vê. Vamos olhar para aquilo que não se vê, que é a eternidade. E isso é possível porque o Espírito Santo habita em nós. Isso é loucura, né? Para quem não tem o Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 18 fala sobre isso. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Que essa palavra possa te fortalecer essa semana, nas suas aflições, nas suas lutas, e que nós possamos continuar juntos, né, amados? Nessa semana aí, até Cristo voltar, meditando, estudando sua palavra, nos alimentando daquilo que Ele tem para nós. Bem, vamos orar, queridos, agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus, bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que chega até nós, que nos traz esperança, que define quem nós somos, define, Pai, nossa identidade eterna, nos fortalece, Pai, em meio às aflições, nos ensina, Pai, a como definir as nossas prioridades, diz para onde nós devemos olhar, para onde não devemos olhar. Então nos ajuda, Pai, a seguirmos firmes como a Tua igreja. Uma igreja, Deus, que honra o Senhor, uma igreja que testemunha do Senhor, uma igreja que é fiel ao Senhor, uma igreja que está nesse mundo, que passa pelas aflições, sofre as aflições, mas tem a certeza e a convicção de que quando partirmos desse mundo estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Essa é a confiança que nós temos, porque foi isso que o Senhor nos falou. Então nos ajuda, Deus, a sermos fiéis ao Senhor, assim como o Senhor é fiel a nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mas amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui. Se ele voltar, a gente sobe com ele. Só não tem outra alternativa. Ou ele volta, a gente está com ele. Se ele não voltar, a gente está aqui, né, buscando ele de novo. Bom, queridos? Dia abençoado, amados. Amanhã estamos aí de volta.